Muitos governos afirmam que as histórias de OVNIs e vida inteligente fora do planeta Terra não faz sentido. Porém, esses mesmos governos têm órgãos oficiais que tratam desses assuntos. Outros governos são mais abertos sobre o tema e levam a sério os casos ocorridos, além de manter a imprensa e as pessoas informadas sobre os seus relatórios. O Brasil também teve projetos oficiais de pesquisas ufológicas. Em 1952, o coronel aviador João Adil de Oliveira fora para os Estados Unidos receber instruções militares sobre o assunto de seus colegas. De volta ao Brasil, passou a fazer diversas conferências para os militares sobre a questão UFO. Na época, ele era chefe do Serviço de Informações do Estado-Maior da Aeronáutica, um momento único e sem precedentes. Em 1954, o coronel aviador reuniu vários militares e a imprensa no auditório da Escola Técnica do Exército no Rio de Janeiro e discursou sobre o fenômeno UFO de forma aberta e em caráter oficial. Simplesmente, por alguma razão, Oliveira não trouxe consigo dos Estados Unidos o ranço de acobertamento que imperava naquele país. Mas somente em 1969 foi criado o primeiro projeto de pesquisas ufológicas, SEAOANI, sigla que significa Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, no 4º Comando Aéreo Regional, na Praça Professor Oswaldo de Vicenzo, número 200, no bairro de Cambuci, São Paulo. Quem comandava o SEAOANI era o Major Brigadeiro José Vaz da Silva, que na época era comandante do 4º Comar. O SEAOANI passou a investigar muitos casos ufológicos ocorridos naquela época e era formado por militares e civis que se encontravam espalhados em diversas bases aéreas e aeroportos. Foi iniciativa única onde havia uma colaboração mútua entre pesquisadores militares e civis, que também podiam participar das reuniões. Situação similar ao que ocorre hoje no Chile. Esse é um dado interessantíssimo, já que estávamos em plena época da ditadura militar. O SEAOANI chegou a emitir boletins informativos restritos, sendo que, posteriormente, 2 foram tornados públicos pelo editor Ademar José Gevaert, em várias edições da revista UFO. O primeiro boletim, de março de 1969, explicitava o estatuto e as diretrizes do organismo. Já no segundo boletim, de agosto de 1969, estava registrado a descrição de 58 casos ufológicos ocorridos no nosso país. Nesses documentos estão casos ufológicos de grande envergadura, registrados pelos militares, alguns inclusive de naves pousadas e com presença de supostos tripulantes. Em 1972, as atividades do SEAOANI foram supostamente encerradas. Não se sabe a razão do encerramento, mas é possível que ocorreu com a mudança do governo no Brasil. Como sempre ocorre, cada novo governo que assume, cada promovendo mudanças estruturais drásticas em diversas áreas, e essas mudanças podem ser a razão da não continuidade do SEAOANI. Outras hipóteses levantadas que também podem ter gerado a extinção da organização é a desinteresse do próprio Comar na continuidade, bem como pode ter havido pressão externa para sua eliminação. De qualquer forma, o engenheiro Claudeir Covo, presidente do INFA, esteve no Comar posteriormente com o ufólogo Osmar de Freitas, presidente do GEONI, e obteve informações que realmente o SEAOANI foi desativado e que todo o material produzido pelo organismo foi enviado para o alto comando em Brasília. Porém, um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, se não o mais importante, a Operação Prato, teria sido investigado pelo SEAOANI em segredo, com colaboração de militares norte-americanos. Depois da Operação Prato, não temos mais notícias de projetos oficiais específicos para investigar o fenômeno UFO, mas sabemos que todos os casos ufológicos são enviados para o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileira,
CONDABRA, que é o centro nervoso das operações de defesa da soberania aérea do Brasil. Em seu programa Circuito Night and Day, da Rede TV, exibido no dia 19 de janeiro de 2002, o apresentador e deputado federal Celso Russomano entrevistou o Major Brigadeiro José Carlos Pereira, na época comandante do CONDABRA. No excelente programa, Russomano mostrou as instalações do CONDABRA e quais são os procedimentos realizados nas diversas ações de vigilância e interceptação de voos não autorizados ou não identificados, coordenados pelas forças militares. Num dado momento, Russomano acabou levantando a questão UFO para o Major Brigadeiro José Carlos Pereira. Hesitando inicialmente, o Major Brigadeiro acabou confirmando que o CONDABRA é responsável por todos os assuntos envolvendo o espaço aéreo brasileiro, inclusive os casos de UFOs, os quais têm um formulário padrão para ser documentado, chamado de Tráfego Hotel, pelos militares. Russomano acabou conseguindo fazer o Major Brigadeiro mostrar um grande volume encadernado onde estariam registrados os casos ufológicos de 2001. Eram mais de 90 casos, sendo que o Major Brigadeiro só exigiu que o conteúdo não fosse aberto diante das câmeras, pois eram documentos secretos militares. Mas Claudeir Covo, presidente do INFA, alerta que o CONDABRA é apenas uma espécie de depósito oficial de casos ufológicos, pois tudo indica que nenhum dos casos é alvo de alguma investigação. E esse quadro se deve basicamente à situação econômica do Brasil. Com toda a máquina militar sacateada por falta de verbas públicas, os militares não têm condições de destinar parte do seu orçamento anual para a investigação oficial dos casos ufológicos que documenta. Mas é um fato, a Força Aérea documenta, com formulários próprios padrão, todos os casos ufológicos que ocorrem no espaço aéreo brasileiro, demonstrando que a presença UFO é literalmente alvo de atenção oficial, porém em caráter secreto. Qualquer semelhança com os Estados Unidos pode não ser mera coincidência, e não deve ser mesmo. A comunidade ufológica brasileira tem conhecimento de 2 casos ocorridos no Brasil em que os Estados Unidos foram acionados. Um caso aconteceu na noite do dia 4 de novembro de 1957, no Forte Itaipu, em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Na ocasião, 2 sentinelas sofreram queimaduras graves provenientes de um UFO que teria se posicionado entre eles a pouca altura. Na época, as altas autoridades brasileiras pediram auxílio à embaixada norte-americana em suas investigações. Rapidamente, os Estados Unidos enviaram os pesquisadores que auxiliaram os oficiais do Exército Brasileiro na operação de apuração dos fatos. Outro caso em que ficou evidentemente a presença dos Estados Unidos foi o famoso caso Varginha. Antes do dia 20 de janeiro de 1996, muitas pessoas avistaram diversas luzes estranhas no céu do sul de Minas, e militares brasileiros informaram os pesquisadores do caso, em caráter sigiloso, que militares norte-americanos estavam rastreando esses UFOs através de satélites. O fato é que tudo indica que os americanos acompanharam e participaram, direta ou indiretamente, de todas as operações de rastreamento, resgate, captura e acobertamento dos fatos. Inicialmente, de Varginha fez com que até o secretário de Estado americano do governo Clinton, Warren Christopher, e o administrador-geral da Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA, Daniel Godin, viessem ao Brasil nos meses seguintes, provavelmente oficializar acordos beneficiando o Brasil, que permitiu que os Estados Unidos se envolvessem diretamente nesse caso ufológico de suma importância. Está mais do que na hora de nos questionar e convidar nossas autoridades brasileiras a se questionarem se o tratamento oficial atual para a questão UFO continua sendo a melhor forma do governo brasileiro agir, inclusive se atende realmente aos interesses do nosso país. Vale lembrar
que o Cian foi supostamente desativado após a visita de oficiais norte-americanos às instalações do órgão em São Paulo. Provavelmente, os oficiais estadunidenses teriam orientado os militares brasileiros a manter a instituição oculta e informar oficialmente o seu fechamento. Provavelmente até mudar de sede do Brasil para os Estados Unidos. O que você acha desse caso? O Cian estaria funcionando de maneira oculta? Comente esse vídeo, participe, inscreva-se no canal, ajude-me a divulgar o canal e até o próximo vídeo.